Às vezes olhamos para os nossos pequenos e não queremos admitir o quanto eles cresceram e o quanto estão buscando independência. E cabe a nós pais ajudarmos eles nesse processo. E um salto do desenvolvimento super importante da criança é aprender a brincar sozinho. Então hoje eu vou ensinar algumas dicas, no caso 5, para ensinar os seus pequenos a brincarem sozinhos. Quando a criança aprende a brincar sozinha, ela desenvolve habilidades que vão muito além da imaginação. Ela passa a ser organizada, ela passa a estruturar pensamentos, ela passa a aguçar a criatividade, a ter uma melhor leitura corporal de si mesma, ela passa a ser feliz brincando sozinha. E a pessoa que é feliz nos momentos que está sozinha, futuramente será um adulto feliz também. Então essas são algumas das habilidades que o seu filho vai desenvolver ao aprender a brincar sozinho. Mas mamitas, ensinar os seus filhos a brincarem sozinho de nada tem a ver com abandoná-los, com deixar de brincar com eles. São etapas diferentes e momentos diferentes. O momento que a gente brinca com as crianças, que ele brinca na coletividade, precisa continuar existindo para todo sempre. Não significa que quando ele vai aprender a brincar sozinho, esses outros momentos deixarão de existir. Muito pelo contrário, quando a criança aprende a brincar sozinho, ela se desenvolve tanto que até a brincadeira na coletividade parece ser mais legal, parece ter mais sentido para aquela criança, porque ela consegue formatar na cabeça dela melhor as próximas brincadeiras. E outra coisa importante para nós pais, quando a criança consegue passar algum momento brincando sozinha, esse tempo que é para ele também é para a gente, porque permite um tempo para que a mãe faça alguma coisa na cozinha, leia um livro, tenha um tempo para si mesma. Então é super importante tanto para a criança quanto para a mãe, para os pais, para quem cuida daquela criança. Então vamos lá para os 5 passos que precisam acontecer para você ensinar o seu filho a brincar sozinho. Até esse momento fomos nós pais que guiamos e encaminhamos todas as brincadeiras. O direcionamento era dado pelos pais, pelo cuidador, pela professora. Quando a criança aprende a brincar sozinha, ela vai criar a própria linha de raciocínio. Essa é a intenção, que ele faça tudo sobre a ótica dele e não mais sobre a nossa ótica. Mas para que isso aconteça, cabe a nós pais ensinarmos eles. Como que isso funciona? Então a gente começa a brincar com essa criança de forma desestruturada. O que isso quer dizer? Você chama a criança para aquele ambiente para brincar e fala para ele: filho, você quer brincar de quê? Com qual brinquedo? A criança vai direcionar a brincadeira. Você faça o máximo possível para não intervir. Deixa que ela comece a linha de raciocínio dela. Aos poucos você vai se afastando até sair daquele ambiente. Mas antes de sair daquele ambiente, fale para o seu filho: filho, brinca aí um pouquinho sozinho que eu estou indo ali ler um livro, pegar uma água, fazer qualquer coisa. E saia e deixe o seu filho naquele ambiente, começando a explorar o que está em volta. É claro que isso é um processo. No começo ele vai ficar 5 minutos, depois 10, até esse tempo se estender. E o tempo vai se estendendo à medida que essa criança amadurece nessa situação, nas oportunidades que isso é dado a ela e à medida que a idade também avança. O segundo ponto importante é o ambiente favorável. Você não precisa ter uma brinquedoteca maravilhosa, super bem estruturada. Você precisa ter um ambiente limpo, seguro e organizado. Se esses 3 elementos estão ali, está feito, você já tem um ambiente para essa criança brincar. Isso porque se você coloca um tapetinho e joga aquele tanto de brinquedo, a criança fica tão perdida no que ela vai se direcionar que ela não consegue começar a criar uma linha de raciocínio. Então a melhor forma de fazer é deixar tudo na altura da criança, separado em caixas ou em prateleiras baixas. Isso porque se você deixa tudo na altura da criança, ela não vai correr o risco de precisar pegar uma cadeirinha para pegar um brinquedo que esteja numa prateleira mais alta. E a segunda coisa que para mim é a mais importante, ela não vai interromper a linha de raciocínio da brincadeira precisando te chamar para alcançar alguma coisa que ela queira. Então, esse ambiente seguro e que ela consiga se situar é super importante para ela começar a aprender a brincar sozinha e a guiar o seu pensamento sobre o que ela quer brincar. Então, ela pega o pote do brinquedo de encaixar, ou ela pega um carrinho ou uma boneca, não importa. Ela vai conseguir aos poucos, fazendo a bagunça dela, à medida que a estrutura da cabeça dela vai sendo construída, ela brinca de forma que não cabe a nós acharmos que é legal ou não, é dentro da cabeça dela. Terceira dica,
é sobre os brinquedos. A criança não precisa ter uma infinidade de brinquedos para poder ter esse ambiente favorável para estimulá-la. Ela precisa de ter brinquedos desestruturados. O que isso quer dizer? Brinquedos de encaixe, de montar, brinquedos mais simples. Isso por quê? Vou dar um exemplo. A criança ganha aquele brinquedo caríssimo, maravilhoso, abre o brinquedo e brinca com a caixa. Por que ela brinca com a caixa e não brinca com o brinquedo? Porque a brincadeira do brinquedo já está estruturada. Você coloca a bolinha aqui, ela vai correr, vai sair aqui, apitou, bum, acabou. Essa é a estrutura daquele brinquedo. Enquanto a caixa pode ser uma toca, um foguete, um carro, pode ser qualquer coisa dentro da imaginação dela. Por isso que às vezes a caixa passa a ser mais interessante do que o próprio brinquedo em si. Aqui a gente tem que estimular que a criança crie a brincadeira e não que a brincadeira já esteja criada para essa criança. E aqui vale uma máxima, papais e mamães, livro também é brincadeira. A criança pode ser pequena e não conseguir ler, mas ter acesso ao livro, folhear, ver gravuras, de acordo com a idade dela, vai ensinando ela aos poucos a entender que a leitura também é um hábito saudável, também é um hábito de lazer, de alegria, que vai dar prazer a ela. A leitura é super importante, tanto para a criança quanto para um adulto, e quando a gente forma esse hábito desde pequena, tudo flui mais fácil, inclusive na escola, nos estudos e tudo. E a quarta dica é o silêncio versus a música. Encontrar esse equilíbrio, momentos que está a casa em silêncio, momentos que a casa está com música, barulho, TV e tudo mais, é super importante. Na minha opinião, para essa fase de ensinar os pequenos aqui em casa a brincarem sozinhos, o silêncio para mim foi melhor. Melhor por alguns motivos. Primeiro motivo, que quando estava em silêncio, eu conseguia escutar as crianças falando e eu consigo entender qual é o processo de criação deles. Quando eu entendo isso, quando eu vou brincar com eles, eu consigo me inserir naquele ambiente da cabeça deles mais facilmente. Segunda coisa positiva do silêncio, eu consigo escutar um barulho estranho, um choro, um grito, porque eu não consigo mais deixar só a Luísa ou só o Vitório, normalmente estão os dois brincando sozinhos, então o silêncio para mim é importante. E a terceira coisa, se você coloca uma música, por mais que seja de fundo e tudo mais, essa criança pode estar ali brincando. De repente toca uma música de alguma coisa que ela goste. Por exemplo, o filme da Frozen. Ela pode dispersar do que ela está brincando e te chamar, mãe, eu quero ver filme. Então isso não é legal. Ensinar essa criança a brincar de forma silenciosa, para que ela se concentre no que ela está fazendo, é importante até que ela estabeleça, aprenda e aquela, vamos falar assim, sabe quando você não consegue mais escutar o que está em volta, quando você está concentrado? Mas se tratando de criança, isso é difícil. Então, o silêncio, na minha opinião, é a melhor forma. E por fim, a quinta e última dica é o tempo. A criança, para aprender a brincar sozinha, ela precisa de tempo e estar descansada. Eu sei que muitos pais, com essa questão da janela do aprendizado até os 7 anos está extremamente aberta, pega essas crianças e colocam um monte de atividade. Música, teatro, piano, natação, futebol, balé. E o que acontece com essas crianças? O excesso de atividades, tanto quanto a falta dela, deixa essa criança estafada. Ela não tem tempo para o ócio produtivo, ela não tem tempo para brincar descansada. E quando essa criança não tem tempo para brincar, para estar descansada, ela começa a ficar limitada, porque ela vai como um robô. Então hoje eu acordo cedo, eu tomo café, eu vou para a natação, aí eu volto, eu vou para a escola, aí depois eu tenho outra atividade. Então ela passa a não ter tempo de nem raciocinar o que ela está fazendo, processar, pensar em alternativas, qual que é a próxima brincadeira, o que eu vou fazer desse meu tempo livre, eu não tenho nada para fazer. Isso, assim, vou fazer até um link, gera até problema nas férias. Quando para tudo, eles ficam desorientados, eles não conseguem fazer nada com o tempo livre deles, porque eles nunca foram estimulados a pensar no que fazer. Estava tudo muito pronto para eles. Então, pais e mães, cuidado com o excesso. Aqui em casa as crianças fazem 2 atividades, natação e aula de música. Por que as 2 atividades? Natação porque eu acho que é uma questão de segurança a criança aprender a nadar. E música porque eu vejo N benefícios nela, como coordenação, aprender a escutar, convivência, ritmo e assim vai. Mas então, cuidado com o excesso de atividades, porque ele faz a criança ficar limitada dentro de uma caixa com um padrão muito estabelecido. E ainda, jogando esse assunto lá para frente, se uma criança não aprende a dar alternativas para ela mesma do que fazer, então, por exemplo, eu estou com tempo livre e tenho uma bola, eu vou jogar basquete, eu vou jogar futebol, eu vou jogar uma queimada. Ela buscou alternativas para ela. Se alguém vai entregando tudo muito estruturado,
será um adulto que não conseguirá ver alternativas para problema ou soluções. Ele vai precisar tudo muito estruturado dentro da caixa. E hoje em dia, a vida está desestruturada. As pessoas precisam fazer N malabarismo para poder conseguir um bom emprego, a trabalhar, conseguir se virar entre família, carreira e tudo mais. Então, cuidado, porque a gente está plantando uma sementinha muito séria. Se a gente deixa essas crianças estafadas, com agenda de administrativos, de diretores de empresas sem tempo para nada, isso vai reverberar lá na frente. E por fim, mamitas, um dia de cada vez. A criança não vai aprender a brincar sozinho de uma hora para outra. É um processo, então tenham paciência. Tem dia que eles vão brincar por 15, 20, 1, 2 horas. Tem dias que eles não vão brincar nada e vão querer a sua ajuda o tempo inteiro. Paciência, é um processo, eles estão em desenvolvimento, a cabecinha está se formando e espero que vocês consigam fazer com que eles aprendam a brincarem sozinhos, que é super importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem um like, se inscrevam, mandem muitas ideias de temas. Um beijo e até a próxima!